Então vamos lá, gente. Hoje eu trouxe um tema para nós que eu considero assim fundamental. Ele é muito importante, né? Para que a gente possa trazer para o campo da reflexão, que a gente possa realmente trabalhar isso, né? Nos dias de hoje. O tema é o seguinte: a contribuição do cristão para um mundo mais equilibrado. E quando nós falamos em contribuição do cristão para um mundo mais equilibrado, né, qual é o que vem na nossa mente, né? Que no momento atual as energias elas estão assim muito difíceis, né? A gente percebe no nosso dia a dia, a gente sente, né, uma energia muito pesada, né, em todos os sentidos. E isso nos remete o quê? A analisar o que eu posso fazer para melhorar isso? Qual a contribuição que eu posso dar para que isso diminua? Né? Acho que essa é a ideia. Então, a gente vai perceber o seguinte, que dentro do Evangelho de Jesus, tudo aquilo que é colocado, né, nos remete ao quê? Ao bom senso, ao equilíbrio, à paz. Né? Todo o Evangelho de Jesus nos remete a isso. Nós vamos olhar e analisar com profundidade a isso. Né? E eu peguei aqui, para nós analisarmos, né, um dos capítulos do Evangelho, né? Na verdade, é do Sermão do Monte, uma bem-aventurança. É o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vamos lá. Injúrias e violência. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filho de Deus. Também no capítulo 5, no versículo 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se ecolorizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhes disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Também no capítulo 5, versículo de 21 a 22. Mas o importante é a gente refletir, né? O que Jesus trouxe para nós quando ele fala sobre isso? Ele condena, né, de todas as formas, a violência. Né? Ele faz o quê? Da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, né, e da paciência uma lei. Condena a violência, a cólera, toda a falta de respeito ao semelhante. Quer dizer, ele deixa claro que nós não vamos conseguir construir nada, né, e nem fazer um mundo melhor se a gente não tomar esses cuidados, se a gente não trouxer para o nosso dia a dia essas percepções. E aí a gente se vê no dia de hoje envolvido, né, com tanta coisa ruim, gente. Se a gente for analisar na televisão, nas redes sociais, em todos os lugares, a gente tem um monte de informação. E essas informações nem sempre são as melhores, né? Essa que é a grande verdade. A gente percebe o quê? Uma série de coisas que vai totalmente de encontro à questão da doçura, da afabilidade, do respeito, né? A gente percebe isso assim, de forma assim bem forte mesmo. Né? É só a gente abrir uma rede social, começar a olhar aí as notícias que a gente vai chegar a isso. Elas advêm das questões políticas, elas advêm das questões de ligação, vamos dizer assim, do relacionamento social, onde pessoas ofendem pessoas, enfim, sem a menor razão de ser. E aí a gente vai jogando o quê? Vai jogando uma atmosfera totalmente negativa, né? Uma atmosfera que não ajuda em absolutamente nada. Eu pergunto, o que nós construímos, né, de bom, lançando toda essa energia, né, ruim, através do nosso pensamento, através dos nossos sentimentos? O que nós construímos de bom? No que nós contribuímos de verdade para um mundo melhor? A gente vai achar a seguinte resposta: em absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, é importante que a gente comece a colocar no nosso dia a dia, como é que eu posso dizer,
uma vigilância maior. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, eu não vou ter mais nenhuma informação. Não, não, não. Ninguém está pedindo para que as pessoas fiquem alienadas, não. Temos que ter informação. Mas como que nós vamos reagir a essas informações? Acho que é isso, hein? Né? Se é alguma coisa de positiva, tudo bem. Se não for, eu nem faço questão de chegar ao final. Vamos descartar. Se é alguma coisa de bom, alguma coisa de útil, ótimo. Se não for, se é alguma coisa que não tem nada a ver com um cunho de verdade, para que eu vou disseminar isso? Para que eu vou passar isso para frente? Gente, não podemos fazer isso. Isso é, como é que se diz? É totalmente contrário a tudo aquilo que o mestre nos deixou. Se nós vamos dizer assim, nos consideramos cristãos, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Ou seja, qualquer coisa que não for útil, que não for bom, não passe adiante, não dissemine nada que não seja bom, não vibre com aquilo que não seja bom. Tipo assim, vamos ser filtros, né? Passar a exercer esse trabalho de ser um filtro. Isso vale para todos os nossos relacionamentos, seja ele dentro do nosso lar, seja ele no trabalho, seja ele na sociedade em geral, no nosso dia a dia, né? Seja lá aonde for, que a gente possa usar desse critério, né, desse filtro. Isso vai ajudar bastante. Se nós conseguirmos fazer isso no nosso dia a dia, podem ter certeza, estamos contribuindo para um mundo mais equilibrado, em todos os sentidos, as vibrações, em tudo. Né? No capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, também fala, também nos orienta, né, nesse sentido, se a gente for ver. Né? O primeiro, conforme eu disse, o 9, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O outro, misericórdia. Olha que coisa interessante. É o complemento, né? E aqui vem, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial os perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Está lá no capítulo 6, versículo 14. Antes de continuar no mesmo tema, né, eu faço questão de trazer para nós uma reflexão. Quando nós dizemos o Pai Nosso, né, quando nós dizemos a oração do Pai Nosso, a gente usa sempre essa colocação. Assim como eu perdoo, né, assim como perdoo os meus devedores, enfim, a gente usa essa expressão. A gente pede perdão na medida em que a gente recebe esse perdão também. E eu pergunto, né, a gente consegue colocar isso em prática? Também uma reflexão para nós. Nós conseguimos realmente perdoar, ou a gente só quer receber o perdão, né? A gente consegue ser misericordioso? Eu acho que às vezes conseguimos, mas muitas vezes também não conseguimos. E não dá para dizer que é diferente disso, porque nós sabemos no nosso íntimo como nós pensamos, como nós sentimos, né? Então, uma reflexão para cada um analisar, né? Dentro do seu coração. Continuando, ele aqui diz o seguinte, ó, a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que lhes pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de suscetibilidade, desconfiada e cheia de fé. A outra é calma, cheia de mansitude e caridade. Pois é, não dá para ser brando, pacífico, se não for misericordioso. Se a gente não souber perdoar, se a gente não souber esquecer, se a gente levar tudo assim, como é que se diz, no olho por olho, dente por dente. Se bem que essa prática, lá no início, né, ela era, digamos assim, orientada, né? As leis mosaicas eram olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda. Hoje, não mais. Hoje, nós já vivemos o quê? O evangelho do Mestre Jesus. E o que o Jesus trouxe para nós? O perdão, a amabilidade, a doçura. Através desses comportamentos, nós conseguimos mudar toda uma
como é que a gente fala? Toda uma atmosfera, né? Aquela atmosfera pesada, difícil, aquela energia ruim, né? Ela vai se dissipando. Por isso que é importante que nós, cristãos, e eu digo cristão espírita, mas não só o espírita, mas todos os cristãos, todos aqueles que acreditam no Cristo, que possam levar isso adiante, como meta pessoal de cada um, né? Para que a gente consiga realmente ter digamos assim, um mundo mais equilibrado, mais favorável. Dentro desse mesmo capítulo, né, tem um pedaço aqui que eu achei muito interessante sobre o perdão. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma dessas palavras que Jesus, né, nos disse, né, deve atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com a da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limite. Perdoará cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Será brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que perdoar frequentemente? Conta o número de vezes que o seu perdão desce para apagar as tuas faltas? Escutais, pois, essas respostas de Jesus. E como Pedro, aplicai-vos mesmos, aplicai-vos a vós mesmos. Perdoais, usais de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai porque o Senhor vos restituirá. Perdoai porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos porque o Senhor vos levantará. Humilhai-vos porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Gente, claro que no nosso momento atual da evolução, ainda não conseguimos atingir essa perfeição. E sabemos como é difícil, né, perdoar alguém, como é difícil, nossa, se calar diante de uma falta de verdade, né? Principalmente quando somos prejudicados. Nossa, é tão difícil, né? Claro que, como é que eu vou dizer, que é um desafio muito grande, mas à medida em que nós, pelo menos, conseguimos não devolver da mesma forma, à medida em que nós, vamos dizer assim, não agredimos com as mesmas armas, com certeza nós estamos melhorando. Com certeza nós estamos trabalhando para o nosso planeta. Com certeza estamos contribuindo para um mundo mais equilibrado. Então, eu digo, é um desafio constante, diário, principalmente nos dias de hoje. Mas é possível que a gente consiga, com tudo que está aí, pelo menos amenizar tudo isso, pelo menos acalmar um pouco mais, né? Eu trouxe também no livro Sinal Verde, umas orientações que são dadas a nós, que trabalham exatamente nesse sentido. O nome é Auxílios Sempre Possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria, onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso a resignação onde o sofrimento domina. Extrair o ouro da bênção entre as pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja trevas da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando boas palavras de esperança e de amor. Então, todas essas
essas regrinhas, né, todas essas orientações, com certeza vão contribuir para que a gente possa melhorar ou contribuir para um mundo melhor. Que Deus nos abençoe.